silogismo e sofisma. Para você falar um pouquinho acerca da questão aí defendida pelo Aristóteles, da estruturação a partir do... Caiu alguma coisa aí? Caiu o negócio aí, Aldo? Não, é o carregador que não estava carregando, agora está carregando. Estava com mau contato, agora está funcionando. Tá bom. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa defesa do princípio da não contradição do Aristóteles, assim, em oposição aos sofistas, não é? Então, o Aristóteles, ele, embora não aceite a ideia do bem supremo, né, ele vai aceitar o princípio da determinação, que é o próprio princípio de não contradição. O que diz o princípio de não contradição? Que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Em outros termos, que cada coisa é uma coisa determinada. E isso, em sentido aristotélico, significa que cada coisa tem uma essência inteligível, determinada. Então, o princípio de não contradição é o princípio da determinação. Só que há um pequeno problema aí, né? Porque, por um lado, o princípio de não contradição se refere a contradizer, a dizer, a falar. Né? Então, em primeiro lugar, Aristóteles vai tentar defender o princípio no âmbito linguístico, tentando dizer que mesmo aqueles que se colocam contra o princípio de não contradição, que na verdade são inimigos inventados, certo? Porque não havia tais pessoas na época, mesmo essas pessoas que se colocam contra o princípio de não contradição, elas, ao falar, seguem o princípio de contradição. Essa é a tese básica do Aristóteles. Fulano nega o princípio de não contradição, porém, ao defender sua tese, ele segue o princípio de não contradição. Certo? Então, ele defende bem, em certa medida, né, que o princípio de não contradição é o princípio da linguagem. E também, em certa medida, é o princípio do pensamento. Porque quando pensamos uma coisa determinada, não uma coisa indeterminada. Certo? E aí que ele vai dar o salto. Ele vai da linguagem ao pensamento e depois do pensamento ele quer empurrar esse princípio para a realidade, dizendo que a gente fala sobre coisas determinadas e nosso pensamento pensa coisas determinadas porque o nosso pensamento pensa as coisas da realidade. Basicamente seria isso. Não é uma demonstração direta do princípio, porque é impossível, porque o princípio de contradição é um princípio supremo. Não há um princípio acima do princípio de contradição. Mesmo em termos lógicos, é um dos princípios básicos. Temos o princípio do terço excluso, o princípio de identidade e o princípio de não contradição. Que, na verdade, podemos converter um no outro. Um equivale, em certa medida, ao outro, né, na medida que você obtém um e outro por conversão. Mas essa passagem da linguagem para o pensamento, do pensamento para a realidade, ela é traumática, porque ela não pode ser feita diretamente. É uma demonstração indireta. Ele tenta fazer uma redução ao absurdo da posição contrária. Certo? E qual o problema disso? O problema é que, ao estabelecer os princípios do realismo, quais sejam, as coisas têm essências determinadas, o pensamento pode alcançar essas essências e a linguagem pode expressar o pensamento sobre as essências, você acaba, de certa forma, com uma visão muito realista, né? Vamos usar a palavra novamente da realidade. Realista não no sentido literal, mas no sentido científico. Quer dizer, a realidade teria que seguir o pensamento. Ou, em outros termos, o pensamento seguiria a realidade. Da mesma forma que a realidade é feita de coisas que contêm essências determinadas, o pensamento é capaz de falar sobre essas essências e pensar essas essências. Porém, o fato é que talvez, né, o nosso pensamento não seja tão adepto do princípio de não contradição como Aristóteles gostaria. E mesmo a nossa linguagem, muitas vezes, ela se expressa de forma confusa, contraditória, inconsequente, inconsistente. E pior ainda, talvez a própria realidade não siga
o princípio da não contradição. Dentro de toda essa esfera aí, temos a questão da paraconsistência, né? Que a paraconsistência coloca em jogo justamente isso. Então, a lógica paraconsistente, que, aliás, os filósofos brasileiros, ali, sobretudo em Campinas, né, tem feito um grande avanço no mundo, né, quanto a essa lógica. Então, essa lógica paraconsistente você pode dividir em dois grandes ramos. Primeiro, o ramo das lógicas paraconsistentes, que consideram que há contradições verdadeiras, aí veja, em total oposição ao que pensa Aristóteles, né? E outras, que são justamente essas que eu comecei a estudar, não diretamente, mas através da lógica estoica, que é uma dessas, são as lógicas paraconsistentes que, embora não considerem que haja contradições verdadeiras, essas lógicas consideram que a gente pode continuar pensando apesar das contradições. E isso faz todo sentido dentro do pensamento socrático. O que diz o pensamento socrático? O pensamento socrático diz o seguinte, que nós, humanos, a alma humana está repleta de contradições, repleta de inconsistências, repleta de falsas concepções sobre o mundo. Concepções que, por serem falsas e inconsistentes, entram em conflito umas com as outras. Mas, apesar disso, continuamos pensando. Não paramos de pensar por causa das nossas contradições. Não paramos de pensar... Né? E o que diz Sócrates? Sócrates diz, devemos eliminar essas contradições na maior medida possível. Porém, jamais conseguiremos eliminar totalmente, ele chama de impurezas, essas impurezas da alma. Não é possível, porque isso equivaleria a se tornar absolutamente sábio. Mas isso não é humanamente possível, se tornar absolutamente sábio, porque isso equivaleria a ter um conhecimento completo da realidade. Então, Sócrates reconhece que a alma humana está repleta de contradições e que nós, na verdade, o diálogo humano, ele se constrói a partir dessas contradições, né? Na verdade, se você olhar as regras do diálogo, as regras da dialética em geral, o que a gente precisa para haver uma discussão? Primeiro, tem que haver um ponto em comum, sobre o qual todos concordam, e segundo, tem que haver uma discordância, tem que haver uma contradição. Sem contradição não há sequer diálogo. Então, há contradição no nosso pensamento, nós somos inconsistentes, né? Muitas vezes nós chegamos finalmente a nossa, como eu fui contraditório, nossa, como eu fui inconsequente. Vivemos sendo inconsequentes, né?